nós vamos aprender aqui como é que eu faço para parametrizar uma circunferência. Eu até desenhei aqui uma circunferência em um plano cartesiano e eu queria te contar o seguinte. Duas informações você tem que saber. Primeiro, que quando você for parametrizar a sua circunferência, você vai ter a distância do centro até um ponto na circunferência. E essa minha distância é nada mais, nada menos que o nosso raio. A gente sabe muito bem disso. O meu parâmetro que a gente escolhe bem aqui não é um cara qualquer, não. O parâmetro que você escolhe é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de t. Podia chamar de θ também, quando você estuda a coordenada polar, que acaba sendo o mesmo esquema, a gente chama de θ. Eu vou chamar de t. Esse t é o ângulo que você escolhe aqui, por exemplo, no sentido anti-horário. Esse ângulo aí, no sentido anti-horário, é o meu t. Esse ângulo aí, vamos considerar em radianas. Show de bola? O que eu gostaria que você lembrasse, que eu posso descer aqui um segmento vertical, e quando eu faço isso aqui, eu tenho um triângulo bem aqui, que ele é um triângulo retângulo. E aí, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso dizer, pelos poderes de Pitágoras, nós podemos utilizar esse conhecimento no triângulo aqui retângulo, esse aqui, ó, deixa eu pintar para você. E aí vai surgir duas relações que vão te ajudar a parametrizar uma circunferência. Show de bola? Acompanhe aqui o raciocínio. Bem aqui você tem um valor de x e aqui você tem um valor de y. Você pode daí falar, olha, Moura, vou calcular o seno. Vamos calcular o seno? Quem é o seno do ângulo T? Seno de T vai ser o cateto oposto y dividido pela minha hipotenusa, que é R. Esse R passa multiplicando, y será R vezes seno de T. Está aí o esquema. E se eu fosse calcular o cosseno de T? Cosseno de T, cateto adjacente pela minha hipotenusa. E aí eu vou ter o valor do x, o meu x é igual a R vezes cosseno de T. Então, aqui eu tenho o valor do x e o valor do y, que são as mesmas informações quando você trabalha a coordenada polar, né? Que x é R cosseno θ, y R seno θ. Uma situação importante que seria legal você saber, que quando você estuda a geometria analítica, você aprende a equação dessa circunferência. Moura, eu nunca estudei, eu não sei a equação dela. Tudo bem, então posso fazer um esquema aqui, rapidola para você. Bem aqui você tem um ponto x e y, e bem aqui você tem a origem. 0, 0, bem aqui a origem que vale 0, 0. Ou melhor, nem precisaria usar, eu ia utilizar aqui a distância entre dois pontos, mas eu posso utilizar o velho e poderoso teorema de Pitágoras. Pelos poderes de Pitágoras, né, você tem aqui ó, o Teopite, o teorema de Pitágoras, vai te afirmar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. R a segunda é x a segunda mais R a segunda. Em resumo, x a segunda mais y a segunda é R a segunda. Isso aqui é a equação cartesiana de uma circunferência. Em resumo, o que eu quero que você entenda, primeiro eu falei que só aqui com você, para que você entendesse realmente, aprendesse e não apenas decorasse. Mas agora, eu posso olhar para cá e te dizer algumas coisas que você tem obrigação de saber. Primeiro, quando aparecer um exercício assim, determine uma representação paramétrica da equação dada por isso aqui. Quando você olha agora, essa equação, ela fala com você, ela conversa com você. Essa minha equação, x a segunda mais y a segunda igual a 1. Eu espero que você olhe para isso aqui e diga, Moura, isso aqui é a equação de uma circunferência de centro 0, 0, está aqui. É a origem do plano cartesiano, 0, 0. E o raio, e o meu raio, vale a raiz quadrada desse número. A raiz, por que a raiz? Porque aqui está dizendo R a segunda. Quem é o número que é elevado à segunda vai dar 1.
É a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Então, aqui você vai colocar que o nosso R vale a raiz quadrada de 1, que é 1. Em resumo, se eu tenho raio, eu tenho essa equação parametrizada. Porque a equação na forma parametrizada, ela vai ser assim, filhão. Coloque aí x e o meu y. Quem vai ser o meu x? O meu x vai ser R cosseno t, só que o meu R é 1. Vou colocar aqui 1 vezes cosseno t, e aqui embaixo 1 vezes seno t, está aí. Eu posso colocar aquela outra simbologia. Ah, não quero colocar assim. Vão ter professores que vão representar assim. A minha curva R, pode ser C, isso não interessa, C, R, não importa. Ela vai ser dada. Aí você coloca primeiro x, que é 1 cosseno t, é apenas cosseno t. E bem aqui eu tenho 1 seno t, que é apenas seno t. Está aqui a forma parametrizada. E um detalhe importante, você tem que dizer quem é esse t. Ah, Muro, t é o parâmetro, mas não é isso que eu estou falando. Você tem que dizer que esse t varia de quem a quem. Aí você olha e diz, mas como é que eu vou saber? Basta saber quem é o t. Eu não falei que o t é esse ângulo de rotação? Então, esse t ele começa em 0 e eu posso dar uma volta. Então, esse meu t varia de 0 até 2π. Então, aqui está meu t de 0 a 2π. Mura, e se ele falasse que é apenas meia circunferência? Então, vai variar de 0 até π. De 0 a 180, 0 até o π. Então, para você sacar bem, aqui está a nossa curva na forma parametrizada. Mas eu não quero que você seja pego com desculpinha. Não, o Mura não me falou isso. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, vou te ensinar agora um exemplo, porque você poderia perguntar assim. Você deveria perguntar. Você é meu aluno, você faz parte dos melhores dos melhores. Você deveria parar e perguntar. Ei, Mura, tu está escondendo o jogo. E se a minha circunferência, se a minha equação não tiver centro 0, 0? Como é que eu faço para parametrizar? Anote que eu vou te contar. Eu vou agora parametrizar essa situação aqui. Eu tenho uma equação, se você não sabe, eu faço questão até de revisar. Isso aqui é a equação na forma reduzida, só que o meu centro não é 0, 0. Como é que eu sei? Tem alguém ao lado de x. Eu vou até te contar algo que nem precisaria para resolver a questão, mas é importante você saber, que é achar o centro e achar o raio. Para você achar o centro e achar o raio, eu vou te contar bem aqui, rapidola, o centro e o raio. Como é que eu faço? Você vem aqui, quem acompanha o x e quem acompanha o y, vou marcar. Vou escolher uma outra cor aqui para marcar. Marca texto aqui. Quem acompanha o x, quem acompanha o y, é o menos 2 e o número 1. Quem está do lado somando ou subtraindo. Sabe o que eu faço para obter o centro? Eu pego esses carinhas aí, vou mudar o sinal. Se está menos 2, coloque mais 2. Se está mais 1, coloque menos 1. E o raio não muda. Eu pego aquele termo independente, calculo a raiz quadrada de 5 será o valor do raio. Também aí está uma pergunta que muitos alunos, eu vejo, por exemplo, sendo professor da matéria, chega aqui, não sabe obter o centro e obter o valor do raio, e eu queria compartilhar com você. Precisaria disso para parametrizar? Não, mas é importante para outras aventuras no mundo aí do cálculo. Para parametrizar, basta você saber aquele esquema que eu coloquei lá. Eu vou escrever bem aqui, o esquema foi esse, que o meu x ficou R, cosseno t, e o meu y igual a R vezes seno de t. Eu vou até fazer um caqueado bem aqui, que esse meu x, vou chamar assim de um x', um y'. Tá? Ou seja, é o cara que deveria estar no lugar do x. Eu chamei de x'. O cara no lugar do y'. Sabe por quê? Porque eu olho para cá, se eu for olhar para aquela questão anterior, é quase parecido. Se aqui fosse, por exemplo, um x'
a segunda. Aqui um y' a segunda igual a 5 seria muito parecido com a questão anterior. E esse é o esquema. O esquema é, você pega esse cara x menos 2, você vai dizer que ele vai ser igual ao valor do raio, que eu já sei, raiz de 5, que multiplica cosseno t. É o mesmo esquema. E aqui embaixo eu vou colocar assim, que o meu y mais 1, que seria o y' teórico, é o valor do raio, raiz quadrada de 5, seno de t. Para finalizar, basta você isolar o x e isolar o y. Se você isolar bem aqui o valor do x, você vai ter assim, filhão, que o meu x será, está subtraindo, passa somando, 2 mais raiz quadrada de 5 cosseno t, e aqui embaixo y igual a menos 1, está somando, passou subtraindo, mais raiz quadrada de 5 seno t. Não esqueça que esse t está em que intervalo? Como isso aqui é uma circunferência, isso vai dar uma volta. Então, esse t varia de 0 a 2π. Aí você coloca onde 0 é menor ou igual a t, menor ou igual a 2π, e aí você tem a forma parametrizada da nossa circunferência. Outra maneira para colocar, você poderia fazer assim, que a minha r em função de t vai ser o valor do x, 2 mais 5 cosseno t, e ao lado coloque menos 1 mais raiz quadrada de 5 seno t. E aqui fecha, você vai fechar bem aqui e não esqueça de dizer quem é esse t. Olha, Mura, esse t aqui, ele varia de 0 até o meu 2π, uma volta. Cuidado que a questão poderia ser um pouco diferente. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu percebi pelo poder da fé que eu tenho, que esse número que aparece aqui, o 2 e bem aqui o menos 1, é o meu centro. Eu estou te dizendo que é possível eu olhar para o centro por raio e fazer essa relação aqui direto. Analisa aí se não é possível, porque quem aparece aqui 2 e menos 1 é o centro, e aqui raiz de 5 cosseno, raiz de 5 seno, tem a ver com raio. Ajudou? Então compartilhe e comente. Até a próxima. Rapidola! Você está gostando dessa videoaula? Então desde já não esqueça, deixa aquele seu like parceiro, meta a mão aí no joinha e não esqueça de deixar seus comentários e compartilhar essa videoaula. Então vamos seguir a nossa aula Rapidola!